Então agora a gente tem que entender como essa personalidade do Yuta foi fundamental durante o combate. Contra o primeiro inimigo do Ruven, a gente não sabe o que realmente aconteceu ali, não foi mostrado. Mas provavelmente o Yuta deve ter tentado negociar, ele foi irredutível, e como ele era o cara mais perigoso ali, de acordo com a visão do Yuta, ele já tratou de eliminar logo ele de cara, porque ele era o cara mais perigoso ali pros civis que estavam nas redondezas. Então se ele não estava querendo conversa, não estava querendo negociar, o Yuta simplesmente acabou com ele, e pelo que foi visto, sem a ajuda da Rika, né? Contra a Barata não tem o que negociar, porque ela é um espírito amaldiçoado, e com o espírito amaldiçoado não tem conversa, o Yuta simplesmente elimina. E aí vamos ver como que isso se deu, dessa personalidade do Yuta contra o Uro e contra o Ryu. Quando ele começa a receber ali os primeiros ataques, a primeira ofensiva da Uro, ela começa a traçar a personalidade dela, percebendo ali que essa mulher tá lutando com uma vontade tão grande, né, com um espírito de batalha tão grande, parece que ela tá ávida por esses pontos, ela tá sedenta por esses pontos, por que será que ela tá assim? E aí ele questiona isso, né, pra Uro. Poxa, se você fosse uma pessoa fraca, eu até entenderia por você estar tão ávida por esses pontos, mas você é uma pessoa forte e tal, por que você luta com tanta vontade por esses pontos? Por que essa forma incisiva de lutar com tanta vontade? E aí o Yuta terapeuta já começa a entrar em campo, né? Começa a entender a personalidade dela. Ela começa a ficar intrigada, começa a irritar ela, mas ela decide responder. Ela responde que quer acumular pontos, né? Porque nunca se sabe o que pode acontecer no jogo. Então ela tá fazendo aquilo por mero cuidado mesmo, né? Um cuidado, uma precaução do que pode vir. Ela não sabe o dia de amanhã, né? Então a Yuta já vai começando a entender a personalidade dela. Porque o Yuta ele consegue perceber ali, né? Que tem uma motivação maior para aquilo, para ela agir dessa maneira. E aí leva a conversa pro lado do afeto, perguntando se ela não tem amores, se ela não tem amigos. Isso no anime fica muito bom, né? Porque eles vão andando ali no meio daquele museu, conversando, e você sente a tensão aumentando a todo tempo. Quanto mais ele vai cutucando ela, mais a tensão, o nível de atenção vai aumentando ali. Isso é muito bom pro telespectador. O telespectador fica assim, caraca, o que será que ele vai acontecer aqui? Que perguntas são essas? E você já vai vendo na feição dela que ela vai ficando bolada com essas perguntas. E a Yuta cutuca mais ainda, leva uma pergunta mais incisiva ainda pra ela. Como você consegue ser tão desesperada pelo seu próprio bem? Tipo assim, o que faz você ser tão desesperada de lutar assim pela própria vida? O Yuta percebeu que era uma motivação assim, que ela lutava pensando só nela mesma. Mas por que isso? Por que só pensando nela mesma? O que será que aconteceu com essa mulher para ela lutar só por ela mesma? Essas perguntas fazem a Uro acreditar que Yuta sabe alguma coisa sobre o passado dela, né? O Yuta tá jogando verdes ali, e ela tava assim, cara, como é que esse cara consegue... Será que esse cara sabe alguma coisa sobre o meu passado, minha própria vida? O clã Fujiwara é que conhecia tanto assim a minha história, o meu passado. Então, ele só pode ser do clã Fujiwara, esse filho da puta só pode ser do clã Fujiwara pra ele estar fazendo essas perguntas, pra me conhecer tão bem assim. Mas, gente, muitos fãs acreditam nisso, porque essa conversa leva a acreditar que o Yuta é de fato do clã Fujiwara, mas ele não é. Quem tomou essa conclusão é apenas a Uro. Ela achou que ele fosse do clã Fujiwara, e muitos fãs ainda confundem, acham que o Yuta é também do clã Fujiwara, mas ele não é, gente. Essa conversa ali deixa bem claro que o Yuta, ele tá só jogando um verde, e ele não nega em nenhum momento, ele nega que ele é do clã Fujiwara, porque se ele negar, ele não consegue entender as motivações da Uro, ele quer conversar com a Uro como se fosse alguém do clã Fujiwara pra entender isso ali, pra entender o que tá na mente dessa mulher. E ele não nega em nenhum momento, porque é a partir disso que ele vai colher mais informações sobre a motivação de luta dela. Então não, ele não é Fujiwara, ele é um Mishizane. É isso, ponto e acabou. O Kotsu Mishizane, tá? Por isso que ele é descendente distante do Gojo, que também é descendente de Mishizane, então, aquela história toda. Ele não é Fujiwara, e muitos fãs interpretaram dessa forma. Isso é uma interpretação exclusiva da Uro. Pelas perguntas que ele fez ali, parecendo conhecer muito bem o passado dela, ela inferiu. Ela achou que ele fosse Fujiwara. E isso faz com que o ódio dela aumentasse, obviamente, né? E ela entendeu que pela forma como ela lutava ali desesperadamente por aqueles pontos, ela parece que isso foi alguém que já sofreu muito com traumas e precisava muito desses pontos para se proteger. As respostas que ela deu, ela nunca se sabe o que vai acontecer e tal, já mostrava ali para ele que ela era uma pessoa que estava lutando pela sua própria proteção. Ele entendeu ali que era uma pessoa que parece já ter sofrido muito com traições de pessoas próximas, e não tinha pessoas próximas por quem lutar, lutava por ela mesma, pela sua própria proteção, e ele tá certo, porque é exatamente isso que aconteceu. Ele leu tão perfeitamente já a personalidade dela através dessa conversa, que ela já achou que ele fosse um descendente do clã Fujiwara. E aí isso deixa ela putaça da vida, ela parte pra cima do Yuta com tudo. E o que ela faz exatamente? Cara, isso é muito bom, porque ela pega ela pelo pescoço. Quando você quer matar alguém enforcando, é a forma mais tradicional, assim, de crime passional. Crime passionais, quando você não usa armas e tal, armas brancas ou armas de fogo, a forma física mais comum é pelo pescoço, aquele crime passional que, né, é gerado por fortes emoções, por ódio, por ira, por remorso, né? Esse é o crime passional. É você enforcar a pessoa, porque essa é a forma mais passional mesmo. Então ela, ao perceber que ele era do clã Fujiwara, todas as emoções dela, daquele ódio, aquele rancor, aquela ira que ela carregava por aquele clã, desde vidas remotas passadas, vem toda à tona e essa emoção, não, que eu vou enforcar esse cara e pega pelo pescoço, cara. Isso é muito bom. Mais uma vez, GG gênio, porque ele foi muito sagaz aqui na forma como ela reage à interpretação do Yuta. E aí, bem no meio daquela briga passional ali, né, da Uro querendo esganar o Yuta, aparece o Ryu.
metendo o Granito Blast ali nos dois. Quem é o Ryu, né? O Ryu é o completamente oposto da Uro. Ele é um cara que luta despreocupadamente, com certa leveza até. Ele luta com o objetivo de se divertir. A Uro, ela luta com um peso, né? Carregando um peso, é uma coisa pesada, para ele com leveza. A luta é algo leve. Luta para se divertir. Só que ele tem a sensação de que ele nunca chegou ao auge dessa diversão. A vida dele girou em torno dessa busca, o auge dessa diversão. Em achar o oponente que desse a ele para aquela diversão assim, máxima, que fizesse ele praticamente assim, né, ter um orgasmo durante a luta. E aí ele traz uma analogia muito interessante, né, a esse auge da luta, que é o comer, né? O ato de comer. Ele se sente como aquela pessoa que nunca esteve saciada, porque a saciedade, ela vem de uma refeição completa, né, entrada, prato principal e sobremesa. Para ele, em vida, ele nunca teve essa sobremesa. Ele só recebeu a entrada, o prato principal, teve grandes oponentes, mas nunca um grande oponente que fizesse ele se sentir, caraca, o prazer de estar vivo lutando. Que luta fenomenal, que luta maravilhosa. Então, ele nunca ganhou essa sobremesa, que ele associa à sobremesa, né? É a mesma coisa quando a gente come e tal, quando a gente se alimenta, sente, almoça, sente, eu tô sentindo falta de alguma coisa, eu queria uma sobremesa, sei lá, um sorvete, um doce, e a gente não consegue comer essa sobremesa, sempre fica com aquela vontadezinha ali na mente, eu tô com vontade de um doce depois do almoço, sabe? É essa mesma sensação que o Ryu tem. E o doce é justamente, né, o açúcar, né? Ele está associado à liberação de neurotransmissores, que é a dopamina, a serotonina, são neurotransmissores associados ao prazer, ao bem-estar, que também são neurotransmissores liberados após o ato de relação sexual, né? Então ali você já, se você começa a fazer uma leitura bem profunda da coisa, você já vai entendendo o que está rolando aqui nesse contexto todo. Você já vai conseguindo sacar, fazer paralelos e diferenças entre a Uro e o Ryu, as motivações de cada um, o que está rolando ali. Então pro Ryu, essa insatisfação, essa sensação de insatisfação, de ter sempre a barriga vazia após o almoço, era a motivação dele para lutar. Era isso. Por isso que ele lutava. Ele queria chegar ao ápice, esse ápice algum dia. Se ele chegasse a esse ápice algum dia, ele estaria satisfeito. E aí lá no meio da luta da Uro com o Yuta de novo, os dois começam a se pegar lá, depois que a Rika é invocada e tal. Aparecem umas legendinhas lá, dizendo, dando indícios ali do passado da Uro. Era a líder do esquadrão que protegia o clã Fujiwara. Esses protetores do clã, incluindo ela, eles não tinham sequer direito a ter um nome, né? Num dia que a Uro conseguiu ganhar um nome, depois de muito tempo, ela sofreu uma traição do líder desse clã, porque ele assassinou todo o clã dele e jogou a culpa na Uro. E aí ela foi condenada. Ou seja, ela sofreu uma traição desse homem, líder desse clã. E aí, de novo, ela joga os traumas dela pro Yuta. Ela começa a trazer os traumas dela de novo pra luta, associando a Yuta de novo ao clã Fujiwara. Ela fala assim, vocês sempre estiveram no meu caminho, vocês tinham medo de mim, vocês tinham medo que eu me tornasse independente. Essas falas, né, dão muito a entender ali que era uma mulher que sofria repressão daquele clã, não tinha direito à individualidade, não tinha direito à vontade própria, ela servia como uma arma de luta, ela não era encarada como uma pessoa, era como objeto. É uma pessoa que passou uma vida toda de opressão e de repressão. Aí o Yuta tenta entrar na mente dela, né? Ele em nenhum momento diz que ele não é do clã Fujiwara. Ele fala assim, olha, eu não sei o que meus antepassados fizeram, mas se você continuar assim, lutando só por si mesma, você não vai chegar a lugar nenhum. Aí ela fala assim, boladona, esse tipo de fala é típico de alguém que já conseguiu ser alguém na vida, que já conseguiu ter um nome, viva só pelos outros, você não precisa ser independente. Ela fala essas frases assim, entre aspas. Ela carrega esses traumas e agora ela quer viver uma vida completamente diferente dessa opressão, deixando cada vez mais evidente as feridas dela pro Yuta. É uma mulher que luta ferida. Vocês já se perguntaram por que ela luta seminua? E aí é uma interpretação pessoal minha, tá? Isso aí eu não acho que o mangá deixa tão evidente assim. É uma interpretação pessoal minha. Eu acho que o Gege Akutami, o autor, né, quando ele fez isso, ele estava querendo demonstrar que a Aurora é uma personagem que agora ela ganhou uma nova vida, e nessa nova vida ela queria ser completamente diferente do que ela foi na outra, né? Ela fala isso, ganhar uma nova vida é ganhar uma nova oportunidade de viver, de agir diferente. Ela fala isso lá no início da luta do Yuta. E aí, ela não quer ser aquela pessoa que viveu reprimida, na opressão, ela quer se sentir livre de qualquer amarra. Ela é dona de si, ela é dona do seu próprio corpo. Então, qual é a melhor forma, assim, de alguém, né, se sentir, uma mulher principalmente, né, se sentir livre para fazer o que quiser, é andar nua, né, ou pelo menos seminua, né, a exposição do corpo, mostrando que eu tenho o empoderamento de andar da forma que eu quiser, como eu escolhi, sem homem nenhum tá dizendo como que eu devo me vestir, como eu devo me portar. Muito a forma política das feministas atuarem, né, principalmente no início do movimento feminista, a performance política das feministas era tirar as roupas, né, ou pelo menos fazer o topless e tal, então, para mostrar o empoderamento sobre o próprio corpo, sobre as próprias vontades. Então eu associei muito isso a forma como a Uro também se veste. Não acho que tenha algo a ver com o poder dela distorcer o espaço, aí não pode usar roupas. Eu acho que não, porque ao mesmo tempo ela é uma pessoa que está preocupada com a beleza, né? Porque ela tem acessórios, ela usa brincos, ela usa pulseira, ela usa o cordãozinho ali no pescoço, a gargantilha que eu acho, né? E mulher que se preocupa com a sua vaidade também. Então não é questão do poder dela, tal como algumas pessoas falam, ela manipula o espaço, aí ia distorcer a roupa dela, não ia ter como. Não, porque ela usa acessórios também. Então eu acho que isso evidencia mais isso aí, fortalece mais essa minha teoria ainda. Ela é uma mulher que está se preocupada com a sua vaidade, ela usa acessórios, né?
Mas ela, para mostrar que agora ela tem a força sobre sua própria vontade, sobre o seu próprio corpo, ela anda seminu do jeito que ela quiser ali, como se estivesse desfilando ali no carnaval, sem se preocupar com os conceitos machistas e tal dos homens, que mulher deve andar assim, mulher deve andar tal, ela anda do jeito que ela quiser. Então essa é a minha interpretação sobre o fato dela andar seminua nas lutas, tá? Aí no meio dessa lamúria toda, dessa lamentação toda, quem chega? O Ryu. Ryu batendo no peito, né, feito o líder gorila ali, o macho alfa do bando, batendo no peito, falando, vamos parar com essa choradeira toda, essa lamentação, né? Porque pra ele aquilo ali era uma conversa fiada sem rumo, sem propósito, uma choradeira de uma mulher ali chorando. Vambora, o que interessa? E aí os três ao mesmo tempo pressentem o perigo, levantam cada um sua expansão de domínio, aquela coisa bonita toda que a gente já discutiu ali nos outros vídeos. A Uro ali é anulada pelo Baratão e pelo Ryu, né? Finalmente ela cai em batalha. E aí só sobra quem na mesa posta? O Ryu e o Yuta, naquela mesa posta ali, pra finalmente, será que agora o Ryu vai ter direito à sua sobremesa? E aí tem aquele momento decisivo em que a narradora, né, que é a Tengen-sama, ela diz, o Yuta ele poderia acabar com a luta ali, porque ele poderia lançar o seu poder, a sua explosão antes do Ryu e finalizar a luta. Ela já deixa subentendido ali que o Yuta poderia vencer e matar o Ryu tranquilamente. Mas tem aquele momento assim epifânico, né, aquele momento de revelação, que o Yuta já conseguindo decifrar toda a personalidade do Ryu, e aí ele vê aquele olhar, aquele momento, né, o olhar do Ryu, aquele olhar pidão, ao mesmo tempo melancólico, mas pidão, poxa, pedindo assim, por favor, mata essa minha fome. Aquele olhar, comove o Yuta. É uma pessoa que nunca viu sentido em lutar, pra ele não faz sentido lutar. Ele até fala aquilo ali, a narradora fala, né. Naquele momento ele viu sentido em lutar. Quando ele vê aquele olhar do Ryu, ele realmente compreende a motivação do Ryu. O coração dele derrete, né? Diz ali que o coração dele derreteu. Ele fala, tá, eu vou dar o que você quer. Vambora, eu vou te dar essa sobremesa. Então, partiu. Só-se embora. O Yuta, como alguém que preza pela vida, né, e por saídas razoáveis, antes de saídas drásticas, como matar alguém, ele sentiu ali que poderia ter um desfecho melhor nessa luta, né, poderia ter um desfecho positivo. E é tudo aquilo que eu já falei no outro vídeo, né, a forma como o Yuta utilizou o poder da Uro, a forma inteligente, a forma sagaz, tudo isso de uma forma que, ao final, o Ryu fosse atingido pelo próprio ataque, fez o Ryu se sentir saciado, porque ele falou assim, cara, que luta incrível que esse cara me proporcionou, que cara inteligente, que cara sagaz, ele deu a luta da minha vida aqui, eu nunca imaginar que um cara pudesse fazer isso, ter essa capacidade, tivesse um desfecho dessa forma, dele usar meu próprio golpe contra mim mesmo e tal. Esse cara me saciou, eu tive a melhor luta da minha vida. Ele finalmente se sentiu saciado. Acabou a fome do Ryu por sobremesa. Missão cumprida. E aí, depois disso, o Yuta usa a reversão de feitiço pra não deixar o cara morrer. Ele faz o mesmo com a Uro. Apesar da Uro também ter reversão de feitiço, mas fazer reversão de feitiço pra repor um próprio membro é muito difícil. É muito difícil. Então, eu creio ali que ele tem usado também de forma pra ajudar a ganhar o novo membro dela de volta. E aí o Ryu pergunta, né, você fez o mesmo com a Uro também? Ele falou que fez. E aí, o que vocês conversaram? Tiveram uma briga de casal? Porque pra ele, né, a mulher é isso, né? Ele já leva logo pra questão do casal. Mulher sempre tá envolvida com choradeira, com briga. Aí o Yuta responde, né? Pô, não tinha muito o que falar, pois qualquer coisa que eu falasse poderia levar à violência. E a gente fica reflexivo assim, pensando o que ele quis dizer com isso. E aí, a gente aparece, no final do episódio, né, um pequeno diálogo da Uro com ele. É um diálogo assim de arrepiar, cara. Na hora que eu assisti o episódio, eu fiquei todo arrepiado. Eu sou assim, sabe? Eu sou muito emotivo assistindo um anime e tal, porque eu me pego muito nesses aspectos assim, psicológicos e filosóficos da coisa, cara. Pra mim, o mais legal é você assistir um anime tendo essa profundidade, fazendo essa reflexão sobre as coisas que são ditas ali. Aí ela diz, as pessoas que ultrapassam o limite da força, elas possuem um ego esmagador e não se importam com mais nada. Elas viram verdadeiras calamidades para a humanidade. Ou seja, quanto mais egoísta for uma pessoa ou um espírito amaldiçoado, né, ali ela inclui todo mundo, mais poderoso se torna esse ser. E aí ela se torna uma calamidade em pessoa, um verdadeiro perigo para a humanidade. Quanto mais egoísta, mais forte. E isso é tão atual, né, gente? Se você parar para pensar assim, isso não é só no mundo Jujutsu, isso é no nosso mundo real. Real mesmo, assim. E na visão da Uro, isso também é uma crítica pro Yuta. Porque, assim, pra ela, o Yuta, como é uma pessoa muito bondosa, que pensa sempre no próximo, que acabou de curar os inimigos que ele mesmo derrotou, que poderia ter eliminado, isso pra ela é uma fraqueza. Então, pra ela, o Yuta chegou no topo, no seu teto de poder. Ele não pode ficar mais forte que aquilo, porque ele não é egoísta o suficiente pra ficar mais forte do que ele já é. Então, o Yuta nunca vai ser capaz de chegar no patamar de um Sukuna da vida que ela já conheceu, ela sabe muito bem como é que é. O Yuta luta muito mais pelos outros do que por si. Então essa é a crítica da Uro. E o Yuta pensa justamente o contrário. Para ele, quanto mais ele luta pensando nos outros, com o objetivo de proteger pessoas queridas, quanto mais ele luta pelo afeto, mais forte ele se torna. O fato dele ter amigos queridos, a quem ele quer proteger, é que o faz dele mais forte. Quanto mais conexão, mais amigos ele fizer, mais forte ele vai se tornar ainda do que ele já é. Porque ele vai ter mais pessoas a quem proteger. E pro Yuta, força não é só força de combate em si, força física. Pro Yuta, a humanidade, ter humanidade é uma força
e que ele jamais vai querer abandonar. Então por isso que ao final da luta ali contra o Ryu, ele fala pro Ryu agradecer os amigos dele. Vocês já entenderam por que ele fala isso? É porque são os amigos dele que fizeram o Yuta ganhar essa humanidade, a ponto de não eliminar os oponentes que ele derrotou, a ponto de querer preservar a vida do outro, sabe? Então são esses amigos que fizeram o Yuta ser esse humano maravilhoso que ele é, a ponto de poupar a vida dos seus adversários. Então agradeça, meus amigos, por eu ter poupado a sua vida, porque graças a ele é que agora eu consigo enxergar a humanidade em você, ver que a sua vida é preciosa e que você não merece ser morto. Porque nós já resolvemos tudo aqui já no diálogo, então não tem por que eu te matar. Muito foda isso, é muito foda. GG Gênios. Era uma visão de mundo completamente diferente da Uro. A Uro, ela carregava uma visão de mundo de feiticeiros da Era Heian, do passado, de feiticeiros ancestrais, baseados nisso mesmo, eram egoístas, cada um pensando em si. O Yuta não, ele carrega uma visão já mais moderna, né, de feiticeiros se ajudando, lutando em grupos, né, que a gente vê muito isso no presente, os feiticeiros andando em grupos, um ajudando o outro e tal. É uma construção de mundo que vem se firmando com o passar dos anos no mundo do Jujutsu, de ver o grupo como uma força, todo mundo se ajudando ali, não uma visão individual da coisa. Então é a visão do antigo versus a visão da modernidade, né, dos feiticeiros da modernidade versus feiticeiros antigos. Então é uma visão entrando em choque, e quando duas visões opostas estão entrando em choque, não tem muito o que você fazer, né, você só aceita e vida que segue, tá, eu penso completamente diferente de você, mas eu não vou entrar em conflito com você por causa disso. Aí foi exatamente isso que o Yuta falou, ele não vai ficar discutindo com a Uro sobre isso, ele aceita a visão dela e respeita e vida que segue. Eu não vou entrar no combate aqui com ela, porque você só pode levar violência. E exatamente isso que acontece hoje em dia, né, gente? Um mundo polarizado com visões completamente de mundo opostas, e quando as pessoas começam a conflitar essas ideias, gera conflito e muitas vezes gera violência também, né? Nossa, é tão forte a filosofia que tem por detrás dessa luta, gente, desses diálogos dessa luta, que eu fico todo arrepiado, porque o GG é um cara, o Gege, né? O Gege é um cara inteligente demais, sabe? Ele não é um cara que tá ali criando uma história só pra fazer lutinhas e pronto. Ele tem toda uma visão de mundo que ele coloca, embute ali na sua obra, que se você tiver uma visão mais ampliada, mais detalhista, começar a raciocinar em cima daquelas coisas, você vai entendendo as mensagens que o autor está querendo dizer ali, sabe? A profundidade da mensagem que está sendo passada. Isso é muito foda, eu adoro fazer isso é muito bom. Fico todo arrepiado, porque isso mostra a inteligência do autor, sabe? Que ele está fazendo algo ali muito grande, é uma obra refinada, com cuidado, né, e que diz muito sobre a nossa atualidade. Então, no final das contas, a gente entende que as motivações tanto da Uro quanto do Ryu, embora sejam motivações egoístas, que estão pensando apenas em si, a Uro, ela luta por questão de sobrevivência, ela luta para preservar sua vida, para não permitir que a opressão e a repressão que ela viveu no passado se repita. Ela quer ser dona de si e quer ser cada vez mais forte para lutar pela sua vida e contra todos os outros que vierem contra ela. É uma luta pela sobrevivência. Enquanto o Ryu é um cara que luta pelo prazer. Luta por diversão, por satisfação pessoal. Então quando você começa a ver, você percebe assim, cara, isso é muito marcado pelo gênero, né? Porque o homem é o cara assim na sociedade que tá a fim de se divertir, de prazer, de jogar com os amigos. E a mulher não, a mulher é aquela que tá sempre ali lutando pela sobrevivência, batalhando, cuidando, sempre com medo de andar na rua e tal, né, pelas violências que ela pode sofrer, na rua ou dentro de casa mesmo. Ela é uma mulher que tá ali sempre pensando de uma forma mais no instinto de sobrevivência também. Então é muito interessante ver isso que o autor fez uma marcação assim, eu achei interessante de gênero, mais uma vez de GG Gênio. E o Yuta tá ali no meio, né? Ele entendeu a motivação de ambos e como bom conciliador, como bom pacifista, atento às emoções humanas, ele decide ajudar ambos em suas buscas, através do diálogo e sem precisar eliminar nenhum deles. E Yuta ali, ele é a personificação do diálogo e da conciliação, né? Algo cada vez mais raro, não só no mundo do Jujutsu, mas no nosso mundo atual. E como ele disse ali, né, também num diálogo, ele é muito abençoado porque ele tem amigos. Diferente da Uro, uma pessoa que não teve amigos, foi traída, viveu só por si mesma. Então por isso ele é abençoado, porque esses amigos é que fizeram dele também mais forte. Ele é mais forte graças aos amigos que ele teve e a Uro não teve. Ela não teve a mesma sorte de ser tão agraciado e abençoado como ele, né? Olha, que fofo, Yuta, né? Ele é muito fofo, né, gente? Não tem como. Mas é isso, galera. Foi o que eu queria trazer, né, para vocês nesse vídeo, essa reflexão de aprofundamento psicológico dos personagens e da reflexão filosófica que esse episódio, que essa luta, que esse embate entre as três personalidades traz. É muito interessante. Para mim, o mais legal de quando eu tô assistindo o anime é poder você conseguir fazer uma análise profunda desse nível. Quando o anime dá esse material para você, aí eu curto pra caramba o anime, porque você poder enxergar nas entrelinhas uma mensagem que não é apenas jogada, né? É uma mensagem que é passada ali pelo autor nas entrelinhas e que você consegue fazer muitas reflexões a partir daquilo. Porque se você apenas jogar essa informação descaradamente assim, dá a impressão que você está fazendo alguma propaganda política, fica muito na cara, assim, ou de uma visão política, de um espectro político. Aí isso já afasta as pessoas, né? Sei lá, do espectro político oposto, que não concorda com aquelas ideias, e aí o anime, a obra não tem o alcance que teria. É muito legal quando você pode tirar essas suas próprias conclusões, não fica tão na cara assim, entendeu? E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, comentem aí, se concordam comigo, se não concordam também podem comentar, mas sempre com respeito, tá? Comentem com respeito, porque comentário desrespeitoso, com hate, com xingamento e tal, eu nem dou ibope, eu já corto mal pela raiz, então
façam suas críticas, seus comentários com respeito, sem debochezinho, sem ironia, tá? Eu encaro da forma mais positiva possível, tá bom? A gente tá aqui pra isso, eu não quero pessoas que pensem igual a mim, né? Eu não quero cópias minhas. Desde que seja tudo feito na base do respeito, do diálogo, como o Yuta faz, né? Então tá tudo certo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.